Sistemas de recomendação. Um sistema de recomendação é um tipo de filtro de informações que pode aprender os interesses e hobbies dos usuários de acordo com seu perfil ou comportamento histórico e, em seguida, prever suas classificações ou preferências para um determinado item. Isso muda a maneira como as empresas se comunicam com os usuários e fortalece a interatividade entre eles. As estatísticas mostram que o sistema de recomendação trouxe à Amazon 35% de sua receita e para a Best Buy 27,5%. Até 75% do consumo de vídeo no Netflix é proveniente do sistema de recomendação e 60% das visualizações no YouTube são provenientes do recurso de recomendação. Atualmente, as abordagens para definir o perfil do usuário são baseadas em machine learning, especialmente no aprendizado supervisionado. Esses métodos extraem atributos dos usuários que servem como sua representação. Existem vários tipos de sistemas de recomendação, dos quais destacamos 3. Filtragem colaborativa. Técnicas de filtragem colaborativa exploram a ideia de que existem relações entre os produtos e os interesses das pessoas. Muitos sistemas de recomendação os utilizam para entender essas relações e para dar uma recomendação de um produto. Para isso, filtragem colaborativa baseia esses relacionamentos nas escolhas que um usuário faz ao comprar, assistir ou curtir alguma coisa. Em seguida, faz conexões com outros usuários de perfis semelhantes para produzir uma previsão. A desvantagem dessa abordagem é a necessidade de uma quantidade considerável de feedback dos usuários para começar a gerar recomendações. Filtragem com base em conteúdo. Gera as recomendações com base na similaridade do conteúdo já consumido pelo usuário. Ou seja, utiliza os conteúdos que o usuário já consumiu na plataforma, por exemplo, leu, comprou, assistiu, ouviu, clicou, etc., para gerar um perfil. Então, o sistema busca conteúdos semelhantes que ainda não foram vistos pelo usuário e os recomenda em seguida. A principal vantagem dessa categoria é não requerer muito feedback do usuário para começar a recomendar algo útil. Sistemas híbridos. Como o próprio nome já diz, os sistemas híbridos combinam as abordagens de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo. De forma geral, os resultados são melhores que os dois separadamente. Isso fica evidente quando comparamos os pontos fortes e fracos de cada categoria, como podemos ver no diagrama abaixo. Sistemas de recomendação evoluíram da geração de linhas de itens ou artigos para a construção de páginas dinâmicas que amplificam diferentes intenções, em função do histórico e comportamento do usuário. Por exemplo, a Netflix transformou sua página inicial de linhas semelhantes para uma única página totalmente personalizada, juntamente com uma vinheta explicando cada recomendação. Embora os métodos atuais de criação de um perfil de usuário tenham alcançado bons resultados e sejam amplamente aplicados ao sistema de recomendação, ainda há vários desafios a serem enfrentados. Primeiro, a maioria dos métodos existentes é baseada em atributos em que o comportamento do usuário é considerado imutável, ou seja, eles não capturam os padrões comportamentais dos usuários que evoluem constantemente. Segundo, os métodos existentes para a criação de perfil do usuário geralmente são baseados em dados homogêneos de uma fonte, que não são ricos o suficiente para uma representação efetiva dos usuários. Na prática, seria necessário buscar informações em várias fontes diferentes. Reconhecimento de imagens.
Ao longo das décadas, houve poucos desenvolvimentos tão surpreendentes em machine learning quanto o rápido progresso no reconhecimento de imagens. Nos últimos anos, o desempenho de detecção de objetos subiu de aproximadamente 30% em média de acertos para mais de 90%. A força motriz por trás dos recentes avanços no reconhecimento de imagens é o Deep Learning, cujo sucesso é impulsionado pela disponibilidade de conjuntos de dados em larga escala, o desenvolvimento de modelos poderosos e a potência dos recursos computacionais. Para uma variedade de tarefas de reconhecimento de imagem, Deep Learning supera de longe os métodos anteriores. Por exemplo, em radiologia, o reconhecimento de tumores por machine learning superou experts humanos. O projeto ImageNet é um concurso de reconhecimento de imagens em que um grande banco de dados visual com mais de 14 milhões de imagens foram anotadas manualmente para indicar quais objetos são retratados em mais de 20 mil categorias, com uma categoria típica como balão ou morango, por exemplo, composta por várias centenas de imagens. Em 30 de setembro de 2012, uma rede neural convolucional chamada AlexNet alcançou um erro de 15,3%. Em 2015, o AlexNet foi superado por outra CNN com mais de 100 camadas, que venceu o concurso ImageNet 2015. Desde 2012, as redes neurais convolucionais tornaram-se o padrão ouro para a classificação de imagem. Na verdade, desde então, elas melhoraram a ponto de superar os humanos no desafio ImageNet. Em 2017, 29 das 38 equipes concorrentes conseguiram mais de 95% de acertos. No entanto, apesar do grande sucesso do Deep Learning em reconhecimentos de imagens até o momento, existem inúmeros desafios que ainda precisam ser superados antes que possam ser empregados para uso mais amplo. Um destes desafios é o entendimento abrangente da cena. Vejamos como isso é feito atualmente. Nessa imagem, vemos múltiplos objetos sobrepostos, de diferentes origens, e não queremos apenas classificar esses diferentes objetos, mas também identificar seus limites, diferenças e relações uns com os outros. Além de reconhecer e localizar objetos em uma cena, os seres humanos também inferem relações entre objetos, hierarquias de objetos da parte para o todo, atributos de objetos e layouts das cenas em 3D. O reconhecimento de imagens tem diversas etapas. Por exemplo, inicialmente temos a imagem que queremos decifrar. Primeiro detetamos os objetos. O algoritmo deteta todos os 3 gatos, classificando-os corretamente com uma certa probabilidade de acerto, e em seguida identifica onde esses gatos estão localizados. A próxima etapa é a segmentação de instâncias, que eleva a detecção de objetos um passo adiante. Ao invés de simplesmente pedir ao nosso algoritmo para desenhar uma caixa em torno de nossas instâncias, agora queremos que ele identifique quais pixels pertencem a essa instância também. Agora fazemos a segmentação semântica, que ao contrário da segmentação de instâncias, não se importa com as instâncias individuais dentro da imagem, apenas a qual classe elas pertencem. Uma segmentação semântica da nossa imagem seria algo parecido com isto. Finalmente, na tarefa de segmentação panóptica, precisamos classificar todos os pixels da imagem como pertencentes a uma classe, e também identificar a qual instância dessa classe eles pertencem. A aquisição de um entendimento mais amplo das cenas facilitaria aplicativos como a interação robótica, que geralmente requer conhecimento além da identidade e localização do objeto. Entretanto, essas tarefas que não apenas envolvem a percepção da cena, mas também requerem uma compreensão cognitiva do mundo físico,
ainda tem um longo caminho a percorrer. Chatbots. Uma pesquisa recente do Business Insider prevê que, até 2020, 80% das empresas usarão chatbots. Em particular, os bancos podem automatizar até 90% de sua interação com os clientes usando chatbots. Além disso, 40% das grandes empresas que empregam mais de 500 pessoas planejam implementar chatbots baseados em machine learning em dispositivos móveis corporativos em 2019. Mas a maioria dos chatbots que eu conheço não me parecem muito espertos. Para verificar se um chatbot é inteligente ou não, uma das maneiras é o teste de Turing. Desenvolvido por um dos pais da computação, Alan Turing, em 1950, é um teste de capacidade de uma máquina para expor o comportamento inteligente indistinguível de um ser humano. Turing propôs que um avaliador humano julgaria conversas entre um ser humano e uma máquina projetada para gerar respostas semelhantes a humanos. O avaliador estaria ciente de que um dos dois parceiros na conversação é uma máquina, e os participantes seriam separados um do outro. Temos então um avaliador humano C que faz perguntas. Um computador A e um outro humano B respondem sem que o humano C saiba quem está respondendo. As interações seriam limitadas a um canal somente de texto, como um teclado e tela de computador. Se o humano C não puder distinguir a máquina A do ser humano B, então a máquina passou no teste. O teste não verifica a capacidade de dar respostas corretas às perguntas, apenas o quão intimamente as respostas se assemelham àquelas que um ser humano daria. Agora pergunto, você conhece algum chatbot que passaria nesse teste? Devemos também diferenciar os chatbots que usam regras e os que usam machine learning. Em uma abordagem baseada em regras, um chatbot responde a perguntas com base em algumas regras programadas. A criação destes chatbots é relativamente simples, mas o chatbot não é eficiente em responder a perguntas cujo padrão não coincide com as regras em que é treinado. Com machine learning, o chatbot usa uma base de conhecimento e métodos de processamento de linguagem natural para responder e requer um esforço muito maior para ser implementado. Mas independentemente de sua eficiência, quais são os benefícios de conversar com chatbots em comparação com os canais de comunicação mais tradicionais? Aqui estão 3 respostas para esta pergunta. Em primeiro lugar, é disparado porque é mais rápido que outros meios de comunicação. Não há dúvida de que a principal razão pela qual os chatbots estão se tornando mais populares é que a comunicação com uma pessoa real geralmente leva muito tempo quando um cliente liga para a empresa. O tempo médio de espera ao ligar é de cerca de 11 minutos. Em segundo lugar, as mensagens são de maior qualidade do que pelos meios tradicionais, como consultar perguntas frequentes ou perguntar por e-mail. Terceiro, as respostas são mais honestas, quer dizer, os chatbots não enrolam os clientes. Mas qual é o nível de satisfação dos usuários com os chatbots? Naturalmente, os consumidores esperam, com base na experiência fornecida por gigantes como Amazon e Google, que todas as suas necessidades sejam atendidas em um instante. Entretanto, 46% dos usuários da internet nos Estados Unidos preferem receber suporte online de uma pessoa viva, mesmo que o chatbot possa economizar muito tempo. Também, mais sistemas de recomendação. Dos entrevistados acreditam que os chatbots não foram tão eficazes quanto o esperado. É um tipo de filtro de informações, surpreendentemente, que pode aprender os interesses e hobbies. A maioria dos consumidores gosta de ser autossuficiente na tomada de comportamento histórico e não precisa necessariamente entrar em suas classificações ou gerentes de atendimento para um determinado item. Os principais problemas encontrados isso muda a maneira se referem a muitas perguntas desnecessárias, usuários, direcionamento à interatividade e más sugestões e solicitações não compreendidas. As estatísticas mostram que o sistema de mesmo em 2019 trouxe a tecnologia chatbot 35% ainda está longe de ser perfeita.
E para a Best Buy, diante de um ambiente de negócios 27,5% rápido e imprevisível, as empresas terão que repensar fundamentalmente como interagem com os clientes, especialmente com aqueles que são leais à ideia de chatbots. O desenvolvimento de interfaces interativas é um paradigma completamente novo, muito diferente do desenvolvimento de interfaces da web ou de aplicativos. Atualmente, as abordagens interfaces conversacionais mais sofisticadas se tornarão padrão do desenvolvimento de aplicativos e sites de consumidores, especialmente no setor de serviços. Esses métodos a necessidade de analisar o texto, a fala e as expressões faciais do cliente terão que ser enfrentados. Existem vários tipos de sistemas de recomendação, personalidades virtuais que permitirão levar em consideração a influência colaborativa, bem como as características e preferências das pessoas que se comunicam com eles. Exploram a ideia de que existem relações significa para os negócios, entre os produtos as e os empresas interesses das começarão a pessoas. projetar cuidadosamente as Muitos identidades sistemas dos de chatbots recomendação corporativos os para torná-los utilizam mais agradáveis para e entender naturais. essas Veremos relações chatbots com e para diferentes dar uma estilos e recomendação de um personalidades, produto. prontos para Para corresponder a diferentes Filtragem segmentos do mercado. colaborativa baseia esses relacionamentos Educação. nas escolhas que um Uma usuário das faz ao inovações comprar, mais promissoras assistir é a ou ideia curtir de um alguma tutor coisa. ou assistente pessoal Em de seguida, inteligência faz artificial conexões com para outros cada usuários aluno de perfis individual. semelhantes para produzir Como uma um único previsão. professor só pode trabalhar A com cada aluno desvantagem de uma dessa vez, abordagem os é a tutores de necessidade de uma inteligência quantidade artificial considerável de permitiriam feedback que os dos alunos usuários recebessem ajuda para começar extra a gerar e individual. recomendações. Não teremos mais que forçar os alunos Filtragem a com aprender base em exatamente o conteúdo. mesmo material, exatamente no mesmo Gera as ritmo. recomendações com Os base alunos na orientam seu similaridade próprio do aprendizado conteúdo já consumido pelo em seu usuário. próprio ritmo e, Ou em seja, alguns casos, tomando utiliza suas os próprias conteúdos que o decisões usuário já sobre consumiu o que na aprender. plataforma, por exemplo, O aprendizado leu, de máquina comprou, na forma de assistiu, aprendizagem viu, adaptativa clicou, etc. pode ser usada Para para gerar um ajudar perfil. alunos em dificuldades Então, ou desafiar o os sistema busca talentosos. conteúdos semelhantes O sistema analisa que o ainda não foram desempenho de vistos um aluno pelo em tempo usuário real e e os modifica os recomenda em métodos de seguida. ensino e o currículo A com principal base no seu vantagem dessa desempenho. categoria é não Embora requerer existam muito muitos feedback do benefícios usuário para o uso de para inteligência começar a artificial, recomendar nós algo nos útil. comunicamos em um mundo subjetivo. O objetivo Sistemas da híbridos. linguagem é passar Como o informações de próprio um ser nome humano já para diz, outro. A os inteligência sistemas artificial híbridos combinam ainda as não está abordagens de avançada o filtragem suficiente colaborativa para e responder a baseada em perguntas conteúdo. complicadas ou colocar as De respostas forma geral, em os um resultados contexto. são melhores que os dois separadamente. Robôs inteligentes. Isso fica evidente quando A maioria comparamos dos os robôs pontos fortes e trabalha fracos de acordo cada com um categoria, programa, como são podemos controlados ver no diagrama remotamente abaixo. por um operador humano. Sistemas de recomendação Agora há uma evoluíram nova da geração de linhas robôs híbridas aparecendo, ou descritos arquivos como inteligentes. para a construção de páginas Robôs dinâmicas inteligentes têm uma que gama de amplificam sensores diferentes anexados a intenções, eles, em bem função como do seus histórico próprios e poderosos comportamento do processadores usuário. on-board, Por exemplo, além de a grande Netflix quantidade de transformou memória. sua página inicial de Tudo isso linhas lhes permite semelhantes reproduzir as para uma única capacidades dos página sentidos totalmente humanos. personalizada, Assim como nós, os juntamente robôs com uma vinheta inteligentes coletam explicando cada informações recomendação. sobre seu Embora ambiente que os lhes métodos permite tomar atuais de decisões criação por de si um perfil mesmos. de usuário tenham Veja um alcançado robô bons inteligente resultados à venda e pela sejam empresa amplamente Boston aplicados ao Dynamics. sistema de recomendação, ainda há vários desafios a serem enfrentados. Primeiro, a maioria dos métodos existentes é baseada em atributos em que o comportamento do usuário é considerado imutável, ou seja, eles não capturam os padrões comportamentais dos usuários que evoluem constantemente. Segundo, os métodos existentes para a criação do perfil do usuário geralmente são baseados em dados homogêneos de uma fonte, que não são ricos o suficiente para uma representação efetiva dos usuários. Na prática, seria necessário buscar informações em várias fontes diferentes. Reconhecimento de imagens. Ao longo das décadas, houve poucos desenvolvimentos tão surpreendentes Um robô em machine ágil learning que sobe escadas quanto e o atravessa rápido terrenos progresso acidentados no com reconhecimento facilidade de imagens. sem precedentes, Nos últimos sendo anos, pequeno o o suficiente para desempenho usar de dentro de detecção casa. de objetos Construído subiu de para ser uma aproximadamente plataforma robusta e 30% personalizável, em média de o acertos, Spot para mais de autonomamente 90%. realiza suas necessidades de A sensoriamento força motriz industrial por e trás dos operação recentes remota. avanços no reconhecimento de imagens Naturalmente, os é o robôs Deep podem Learning, trabalhar durante todo cujo o dia sem sucesso serem afetados pelo frio impulsionado ou pela calor, disponibilidade não precisam de conjunto lanches nem dados paradas para em larga descanso escala e não reclamam.
o desenvolvimento de modelos poderosos e a potência dos recursos computacionais. Até recentemente, a condução autônoma foi limitada a ambientes altamente controlados, tais como dentro de fábricas. Supera de longe os métodos. Era inconcebível colocar um veículo autônomo na rua, por exemplo, porque o número de cenários possíveis em um ambiente tão descontrolado exigiria um número quase infinito de instruções humanas. If then else. O projeto ImageNet, um veículo autônomo, é um concurso de reconhecimento que é capaz de detectar seu ambiente um grande banco e se mover com segurança com mais de pouca ou nenhuma ação humana. Foram anotadas. Eles combinam uma variedade de sensores para perceber seus arredores, mais de 20 como radar, sonar, GPS, com uma categoria típica odometria, balão, em que sistemas de controle avançado interpretam centenas de imagens sensoriais para identificar caminhos de navegação adequados. Uma rede como obstáculos e sinalização convolucional chamada AlexNet, caminhões de longa distância erro de 15, são vistos como estando na vanguarda da adoção e implementação dessa tecnologia. O AlexNet foi superado por outra CNN com mais de 100 camadas, que venceu o concurso ImageNet 2015. Desde 2012, as redes neurais convolucionais tornaram-se o padrão ouro para a classificação de imagem. Na verdade, desde então, elas melhoraram a ponto de superar os humanos no desafio ImageNet. Em 2017, 29 das 38 equipes concorrentes conseguiram mais de 95% de acertos. No entanto, apesar do grande sucesso do Deep Learning em reconhecimentos de imagens até o momento, existem inúmeros desafios que ainda precisam ser superados antes que possam ser empregados para uso mais amplo. Um destes desafios é o entendimento abrangente da cena. Vejamos como isso é feito atualmente. Nessa imagem, vemos múltiplos objetos sobrepostos, de diferentes origens, e não queremos apenas classificar esses diferentes objetos, mas também identificar seus limites, diferenças e relações são classificados em 6 níveis. Além de reconhecer e localizar objetos em cena, os seres humanos também inferem relações entre objetos, por sistemas de advertência, hierarquias de objetos, da parte para o todo, até o nível de objetos, onde a condução e layouts das cenas feita em 3D. pelo sistema. O reconhecimento de imagens requerem alguma forma de etapas. reconhecimento de imagens, Por exemplo, para fins de reconhecimento inicialmente de objetos. temos a imagem que queremos decifrar. Com Deep Learning, com muitas camadas. Primeiro e detectamos os objetos. Quantidade de dados extraídos de O cenários. algoritmo detecta todos os resgatos, classificando-os corretamente, com uma certa probabilidade de acerto. E em seguida, nos Estados identifica Unidos, onde esses dados estão localizados. Com diferentes graus de automatização. A próxima etapa pode ser é a segmentação de instâncias, num ambiente que eleva a fechado, detecção de objetos um passo públicas, adiante. sob licença, Ao invés de simplesmente pedir ao nosso algoritmo computador. para desenhar uma caixa Quando conduzido em em torno de estradas nossas públicas, instâncias, os veículos agora queremos automatizados que ele identifique exigem quais que uma pessoa pixels monitore sua pertencem a operação essa e instância assuma também. quando necessário. Agora fazemos a Por segmentação exemplo, o estado de semântica, Nova York que ao contrário exige que da o veículo segmentação possa de ser corrigido instâncias, em todos os não momentos se importa por um com as operador instâncias licenciado. individuais dentro Alguns da imagem, estudos prevêem que somente apenas em a qual 2040 classe aproximadamente elas pertencem. a metade Uma dos segmentação veículos semântica da nossa serão imagem autônomos no nível seria 5. algo O parecido com estado isso. da arte dessa tecnologia pode ser visto no Finalmente, vídeo a na seguir. tarefa de segmentação panóptica, precisamos classificar todos os pixels da imagem como pertencentes a uma classe e também identificar a qual instância dessa classe eles pertencem. A aquisição de um entendimento mais amplo das cenas facilitaria aplicativos como a interação robótica, que geralmente requer conhecimento além da identidade e localização do objeto. Entretanto, essas tarefas, que não apenas envolvem a percepção da cena, mas também requerem uma compreensão cognitiva do mundo físico, ainda têm um longo caminho a percorrer. Chatbots. Uma pesquisa recente do Business Insider prevê que, até 2020, 80% das empresas usarão chatbots. Em particular, os bancos podem automatizar até 90% de sua interação com os clientes usando chatbots. Além disso, 40% das grandes empresas que empregam mais de 500 pessoas planejam implementar chatbots baseados em machine learning em dispositivos móveis corporativos em 2019.
Mas a maioria dos chatbots que eu conheço não me parecem muito espertos. Para verificar se um chatbot é inteligente ou não, uma das maneiras é o teste de Turing, desenvolvido por um dos pais da computação, Alan Turing, em 1950. É um teste de capacidade de uma máquina para expor o comportamento inteligente indistinguível de um ser humano.